Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Provérbios, capítulo 11, apenas o verso 14, para um ponto de partida deste Palavra Viva. Diz assim a palavra do Senhor: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Interessante que este é um assunto que deveria ser fácil para muita gente, mas não é. Tanto é que tem um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso não é verdade. O conselho bom a gente dá, mas o coração sábio é que vai acatar esses conselhos. Enquanto pastor, talvez você pense, para o pastor é fácil dar conselhos. Não, nem sempre. Hoje nós vivemos uma realidade em que as pessoas não querem ser aconselhadas. Aliás, quando vêm nos procurar, já vem com um problema praticamente instaurado, sem solução, e já tomaram a decisão, e não é a mais sábia, não é a mais correta, porque quando nós tomamos a decisão com cabeça quente, com sentimento de alegria, tristeza ou com pressa, nós nunca tomamos a direção correta. A palavra de Deus dá para mim e para você que se não houver uma direção sábia, se não houver algo, um rumo que você deva seguir, o povo cai. Por isso que nós encontramos na palavra de Deus este ensinamento. Todas as vezes que o povo abandonava os conselhos de Deus, caía. E não é diferente dos nossos dias. Nós muitas vezes procuramos alternativas, mas nunca olhamos para o verdadeiro conselho, que é a palavra de sabedoria. Esta semana que se passou, eu pude exercer este momento de aconselhamento. E como é gostoso, porque quando nos procuram, não tem a visão completa. E você que está de fora consegue ponderar, olha, tem essa questão, tem essa outra questão, e vocês precisam decidir e tomar a direção correta. Que seja confortável, que seja uma direção que não venha ferir o outro, principalmente quando você envolve família, casal, filhos. Nós precisamos entender. Então, na multidão de conselheiros, você deve buscar conselhos. Na multidão de conselheiros há sempre uma sábia decisão. E quero te dizer, a palavra de Deus é repleta de conselhos. Para mim e para você. Na área da família, na área dos relacionamentos interpessoais com o próximo, na área que envolve trabalho, patrão, empregado, em todas as áreas, inclusive até nos momentos de opressão e de depressão que muitas vezes nós enfrentamos. A palavra de Deus diz, por exemplo, para aquele que está angustiado: não andeis ansiosos nem angustiados por coisa alguma. Olha como Deus trata essas questões. Quando nós não temos assim uma visão correta, ele diz: buscai as coisas do alto. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O Senhor está nos fazendo o convite, o Senhor está nos aconselhando, o Senhor está dando direção. E tudo isso prova o seu amor. E a maior prova do amor de Deus para conosco é que enviou Jesus para nos salvar. E Jesus envia o Espírito Santo para ser esse consolador, esse que vai nos instruir em toda a verdade, para que eu e você tenham os melhores conselhos. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma situação que você não sabe qual a direção correta, se as suas emoções estão afetadas, olha o que a palavra de Deus diz: não havendo sábia direção, o povo cai. Se não houver uma sábia direção, um rumo certo, uma direção a ser tomada, um rumo sábio para a sua vida, talvez você estrague aquilo que é mais precioso. Num relacionamento, pode se jogar fora aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus concedeu. Pais perdem filhos, maridos perdem esposas, esposas perdem marido por não terem uma sábia direção, uma sábia decisão. Então eu queria, olhando para esse texto, que você ponderasse, olhasse para a sua vida hoje. Você tem tomado
a direção certa, o caminho certo. Jesus já se identificou como o próprio caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Existe algo que é da parte de Deus para mim e para a sua vida. Portanto, não estrague. Eu aprendi com a minha esposa, por exemplo, a orar. Uma coisa que eu não fazia na minha oração era: Senhor, me livra do homem perverso, me livra da mulher perversa. Esse tipo de pedido eu nunca tinha vivenciado. Intercedia, agradecia, mas não colocava essas questões. Mas uma coisa que eu tenho colocado, além de pedir para que Deus me livre do homem perverso e da mulher perversa, do homem sanguinário, da mulher sanguinária, que o Senhor me livre até de mim mesmo, quando eu tomar uma direção que me afaste de Deus. Portanto, que você possa olhar para a sua vida e ver se as direções que você está tomando, as diretrizes que você está empreitando, é o melhor caminho? Se não, busque conselhos. Tem pessoas com certeza perto de você, tem um pastor, tem um líder. E o grande arsenal que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselhos eternos para a minha e para a sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Deixe Deus conduzir e dirigir os passos da sua vida. Vamos orar? Poderoso Deus de paz, somos gratos a Deus, porque a Tua palavra nos dá esse arsenal, a Deus, para a nossa vida, para dirigir os nossos passos, para conduzir a nossa vida e família e tudo que somos. Ó Deus, não permita que os nossos planos atrapalhem a nossa vida, mas que a Tua vontade, que é perfeita, que é agradável, possa de fato inundar todo o nosso ser. Que possamos, ó Deus, ouvir os conselhos da Tua palavra, os conselhos daqueles que são caros a nós e que querem o nosso bem. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e aumenta a nossa fé em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão, ó Deus, à margem da sociedade. Estende Tua mão de poder sobre o lar da viúva e do órfão. E Te pedimos por cada lar, por cada família, por cada casal, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, que está precisando de direção. Curta. E se você não for inscrito, se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.